Ernesto Bozano. Xenoglossia, mediunidade poliglota. Conteúdo resumido. E um fenômeno mediúnico no qual uma pessoa é capaz de falar idiomas que nunca aprendeu, como, por exemplo, uma pessoa começar a falar alemão fluentemente sem nunca ter aprendido alemão, ser alemão ou conviver com alemães. A mediunidade xenoglossia apresenta casos muito interessantes em que vários pesquisadores apresentam episódios notáveis, como o médium Florizel von Reuter, pesquisado pelo presidente Dr. Walter Franklin da Sociedade de Pesquisa Psíquicas de Londres, que receberam mensagens em russo, húngaro, norueguês, polonês, holandês, lituano, irlandês, persa, árabe e turco. Além da psicografia, apresenta a escrita em longas frases em grego e outros casos em chinês, japonês e dialetos antiquíssimos, inclusive voz direta em que algumas vezes essas vozes eram de espíritos conhecidos de pessoas presentes que os identificavam de pronto, e quase sempre as mensagens eram em línguas e dialetos desconhecidos do médium, xenoglossia na escrita e voz direta. Introdução. O termo xenoglossia foi proposto pelo professor Richet, com o intuito de distinguir, de modo preciso, a mediunidade poliglota propriamente dita, pela qual os médiuns falam ou escrevem em línguas que eles ignoram totalmente e, às vezes, ignoradas de todos os presentes, dos casos afins, mas radicalmente diversos, de glossolalia, nos quais os pacientes sonambúlicos falam ou escrevem em pseudolínguas inexistentes, elaboradas nos recessos de suas subconsciências, pseudolínguas que não raro se revelam orgânicas, por serem conformes às regras gramaticais. Não é aqui ocasião de nos ocuparmos com estes últimos fenômenos, que são de ordem sonambúlico-hipnótica e nada têm de comum com a mediunidade poliglota, como nada de comum apresentam com as manifestações metapsíquicas deste gênero, se bem aconteça que incidentes de glossolalia se intercalem em genuínas manifestações supranormais, o que não é de causar surpresa, dado que não se poderão evitar as interferências subconscientes em qualquer ramo da metapsíquica, até que estejam mais bem conhecidas as leis psicofísicas que diferenciam os estados mediúnicos dos estados sonambúlicos. Do ponto de vista teórico, a mediunidade poliglota se mostra uma das mais importantes manifestações da fenomenologia metapsíquica, pois por ela se eliminam de um só golpe todas as hipóteses de que dispõe a quem queira tentar explicá-las, sem se afastar dos poderes supranormais inerentes à subconsciência humana, porquanto a interpretação dos fatos, no sentido espiritualista, se impõe aqui de forma racionalmente inevitável. Quer isto dizer que, graças aos fenômenos de xenoglossia, se deve considerar provado que, nas experiências mediúnicas, intervêm entidades espirituais extrínsecas ao médium e aos presentes. Não ignoro que os propugnadores, a todo custo, da origem subconsciente de toda a fenomenologia metapsíquica, não chegando a explicar as manifestações em apreço, por meio das hipóteses de que dispõem, formularam timidamente uma outra, que se denomina memória ancestral, segundo a qual os médiuns seriam aptos a conversar numa língua inteiramente desconhecida deles, desde que algum de seus antepassados houvesse pertencido ao povo cuja língua eles falam. Nesse caso, fora de presumir-se que as condições mediúnicas fazem brotar, das estratificações de uma hipotética memória ancestral subconsciente, o conhecimento pleno do idioma falado pelo ascendente do médium. A bem da história, importa lembrar que a hipótese da memória ancestral foi sugerida originariamente pela doutora russa Maria Manasseni, porém com o intuito muito limitado de explicar um outro fenômeno mnemônico bastante discutido, o da imersão de lembranças de acontecimentos que na realidade nunca se deram na vida daquele que os recorda, fenômeno que Manasseni, depois de Letourneau, procurou explicar, estendendo a influência da lei de hereditariedade também aos da memória, mas unicamente sob a forma de emergência fragmentária de fatos sucedidos aos antepassados. Como se vê, a concepção originária da doutora Slava, se bem que audaz, era legítima e podia discutir-se. Outro tanto, certamente, já não ocorre com a extensão absurda e fantástica que agora se quer imprimir à mesma hipótese. A insólita circunspeção, porém, com que tal extensão foi alvitrada por si só demonstra que quem a sugeriu, visando apenas livrar-se, a qualquer preço, da invasão intempestiva da hipótese espirítica, tinha plena consciência de que aventava uma outra de todo impossível. Assim sendo, não parece caso de tomá-la a sério. Todavia, observarei que ela igualmente não afrontaria os recentíssimos exemplos de médiuns que, até este momento, já conversaram numa dúzia de línguas diversas, o que leva a presumir que,
com o prosseguimento das experiências e com a manifestação de novas personalidades de defuntos que pertenceram a outras raças, os médiums em questão ainda darão prova de ulteriores conhecimentos linguísticos. O professor Richetti considera verdadeiro milagre o fenômeno de falar em línguas ignoradas e não tenta diminuir a imensa importância teórica do fato, em sentido espiritualista. Entretanto, acha que a existência dos fenômenos de xenoglossia, longe ainda de ficar provada aí, com estas judiciosas considerações, conclui uma breve enumeração de episódios do gênero. Resumindo, nenhum dos casos expostos apresenta suficiente valor probante. Segue-se que não é possível se lhes conceda direito de cidadania no vasto domínio da metapsíquica subjetiva. Seja, porém, como for, inclino-me a crer que um dia, talvez não distante, se terá de reconhecer autêntico algum caso de tal natureza. Nessa expectativa, cumpre se apresentem exemplos melhores, que venham relatados de forma menos fragmentária, menos imperfeita do que aqui se nota nos até agora conhecidos. Tratado de Metapsíquica, Pag. 280 da primeira edição. Não se pode negar que o professor Richetti tenha razão de exprimir-se assim, com relação a quase todos os casos por ele citados, os quais, todavia, apenas representam pequeníssima parte dos que existem no gênero de que tratamos. Infelizmente, o acervo deles se acha disperso um pouco por toda parte, em livros, opúsculos, revistas, em condições, pois, de não serem facilmente encontráveis pelos estudiosos. Estando as coisas nesse pé, segue-se que aquele que quiser que os fenômenos de xenoglossia adquiram direito de cidadania no vasto domínio da metapsíquica, indispensável se torna que comece por reunir e pôr em ordem um certo número deles, obedecendo a uma especial classificação. Foi o que me propus fazer, com a presente monografia. Mas, é inegável que, quando se empreende formar uma coleção de casos do gênero com que nos ocupamos, verifica-se que a observação do professor Richetti pode estender-se muito além dos que ele considerou, por isso que, se é certo que os fenômenos de xenoglossia se mostraram sempre relativamente frequentes no conjunto dos da metapsíquica e se multiplicaram nestes últimos tempos, contudo, quando se começa a reunir e analisar os ditos fenômenos, nota-se que eles se apresentam muito a miúde relatados de forma puramente anedótica, com tal parcimônia de pormenores circunstanciais, que não chegam a ser utilizáveis com escopo científico, o que tanto mais deplorável se faz quanto, as mais das vezes, são episódios não só muito importantes, como patentemente genuínos. Daí decorre que a mercê dos fatos que me abalanço a enumerar parece bem pouca coisa, em confronto com o imponente material recolhido. Como quer que seja, por felicidade, entre os casos aqui apreciados, bom número se conta dos que vêm referidos de maneira cientificamente apropriada, além de serem de data recente ou recentíssima. Devo também assinalar outro embaraço sério que encontrei ao organizar a presente classificação. Deparou-se-me ele na circunstância de que certos casos clássicos de xenoglossia se revelam familiares a quem quer que seja versado em metapsíquica, que eu mesmo já tive ocasião de os citar e comentar em outros trabalhos. Como proceder nessa conjuntura? Suprimi-los não parecia aconselhável, uma vez que, assim, a classificação a primeira pelo que concerne aos casos em exame sairia muito lacunosa. Tirei-me, então, da dificuldade, adotando uma meia medida, a de os acolher, mas para relatá-los em breves, se bem que adequados, resumos. Do ponto de vista da classificação dos casos, observo que os fenômenos de xenoglossia se produzem nas seguintes modalidades várias de características extrínsecas, com automatismo falante, possessão mediúnica, com a mediunidade audiente, clareaudiência, caso em que o médium repete foneticamente as palavras que subjetivamente percebe, com automatismo escrevente, psicografia e tipologia, com a voz direta, com a escrita direta. Neste último caso, trata-se, quase sempre, de mãos materializadas, visíveis ou invisíveis, que escrevem diretamente as suas mensagens. Cumpre-se lhes juntem, finalmente, os poucos casos de fantasmas materializados, que escreveram ou falaram em línguas ignoradas do médium. Dada esta explicação, entro sem mais demora no assunto. Categoria 1. Casos de xenoglossia obtidos com automatismo falante e a mediunidade audiente. Estas duas modalidades de características extrínsecas dos fenômenos que examinamos, conquanto notavelmente diversas entre si, resultam afins, porquanto derivam ambas de um fenômeno mais ou menos avançado de possessão mediúnica e algumas vezes se desenvolvem entrecruzadas. Daí decorre que não podem separar-se,
ao serem classificadas. Caso um começo tomando em consideração um caso clássico por excelência, o da filha do juiz Edmondes, caso importante e incontestavelmente autêntico, mas, como é familiar a todos os que se dão à metapsíquica, atenho-me ao que já anteriormente disse e limito-me a relatá-lo resumidamente. Nada melhor então do que me reportar ao resumo que dele fez o professor Richetti no seu Tratado de Metapsíquica, pág. 272, onde escreveu: o caso mais impressionante é o de Laura Edmondes, filha do juiz Edmondes, personagem de elevada inteligência e lealdade perfeita, que foi presidente do Senado e membro da Suprema Corte de Justiça de Nova York. Laura, sua filha, era católica fervorosa, muito praticante e piedosa. Falava exclusivamente o inglês e aprendera na escola um pouco de francês. A isto se limitavam seus conhecimentos de línguas estrangeiras. Ora, acontece que um dia, em 1859, o juiz Edmondes recebeu a visita de um grego notável, o senhor Evangelides, que pôde conversar em grego moderno com sua filha Laura. No curso dessa conversação, a que assistiam diversas pessoas, cujos nomes são citados no texto, o senhor Evangelides chorou, por lhe ter a médium participado a morte do filho, ocorrida por aquele meio tempo na Grécia. Ao que parece, Laura encarnava a personalidade de um amigo íntimo de Evangelides, um tal Botsari, morto na Grécia e irmão do conhecido patriota. Segundo o juiz Edmondes, se sua filha, Laura, conversou em grego moderno com Evangelides e se lhe participou a morte do filho, isso só se poderia explicar admitindo-se que o defunto Botsari fosse realmente o outro interlocutor, na conversação. E Edmondes acrescenta: negar isto, de que fui testemunha, é impossível. O fato é de tal modo claro e eloquente, que negá-lo equivaleria, logicamente, a negar que o sol nos ilumina. Nem poderei, certamente, considerar o fato uma simples ilusão, visto que ele em nada difere de todas as outras realidades com que deparamos em qualquer período da nossa existência. Acresce que tudo se passou na presença de 8 ou 10 pessoas cultas e inteligentes. Nenhuma delas vira jamais o senhor Evangelides, que me fora apresentado por um amigo naquela mesma noite. Como, pois, há podido Laura participar-lhe a morte do filho? Como se explica que haja falado e compreendido o grego moderno, língua que nunca ouvira falar? Tratado de Metapsíquica, pág. 272. Assim se exprimiu o juiz Edmondes e devemos convir em que, transcorridos 70 anos desde aquele dia e malgrado aos enormes progressos realizados no campo das pesquisas metapsíquicas, ninguém estará apto a responder a essas interrogações, dando uma explicação diversa da que ele apresentou e segundo a qual o fenômeno produzido implicava necessariamente a intervenção do defunto amigo do consultante. Cumpre, por fim, se complete o resumo do professor Richetti, ponderando que, se o incidente de Evangelides é o mais notável de quantos se deram com a mesma médium, em grande conta precisa levar-se que esta, noutras circunstâncias, conversou em 8 ou 10 línguas diversas. Informa o juiz Edmondes, minha filha apenas conhece o inglês e um pouco de francês. Tem, no entanto, conversado em francês, grego, latim, italiano, português, polonês, húngaro, assim como em vários dialetos indianos. Frequentemente não compreende o que diz, mas o consulente lhe compreende sempre as palavras. Letters and Tracts, pág. 198. A ninguém escapará o alto significado que se encontra implícito no fato de a médium não compreender, quando em vigília, a significação das palavras que seus lábios automaticamente proferiam, fato que demonstra positivamente achar-se ela, nessas ocasiões, em fase parcial de possessão mediúnica, durante a qual uma entidade espiritual extrínseca se servir de sua faringe para exprimir-se. Esta é a única solução racional do enigma, visto que a hipótese das personificações subconscientes, combinada com a da criptomnésia, não resiste de frente à circunstância de o médium não compreender a língua em que conversava. Poderiam objetar-me que, quando a criptomnésia provoca a imersão de frases em línguas ignoradas, ouvidas ou lidas distraidamente pelo sensitivo, também aí este não compreende as frases que pronuncia ou escreve. É exato, mas trata-se de fragmentos de frases incoerentes, destituídas de qualquer relação com situações do momento, o que nada tem de comum com o fato de o sensitivo conversar racionalmente numa língua que não compreende. Voltando ao assunto, observarei que,
Se relativamente a uma parte apenas dos episódios de xenoglossia ocorria a circunstância de a médium Laura Edmonds não compreender as palavras que lhe saíam dos lábios, então se deve inferir que isto acontecia achando-se ela em estado de vigília e que, ao contrário, quando compreendia, se encontrava em estado de transe, caso em que naturalmente não era ela quem compreendia, mas a personalidade mediúnica que se comunicava. Finalmente, resultará instrutivo comparar-se o caso de Laura Edmonds com outros análogos narrados por antigos magnetólogos, que não sabiam explicar o fato extraordinário dos seus sonâmbulos, quando em transe, interrogados em latim, grego e hebraico, tudo compreenderem e responderem corretamente, ao passo que, além de não se mostrarem aptos a formular uma resposta nas línguas em questão, também não conheciam o significado dos vocábulos empregados nas perguntas a que tinham respondido. Essa aparente contradição, que tanto embaraçava o critério dos magnetólogos, hoje se explica, considerando-se que, se os sonâmbulos eram capazes de responder corretamente, se bem ignorassem a língua em que se lhes faziam as perguntas, isso se dava quando liam o conteúdo da interrogação na mentalidade do consultante. No caso de Laura Edmonds sucedia o fenômeno oposto, ela era apta a falar automaticamente em 10 línguas diversas, que totalmente ignorava, sem compreender, ao demais, o significado do que ela mesma dizia. Daí ressalta claramente a diferença que há entre os estados sonambúlicos e as condições de possessão mediúnica. Quer dizer também que, no primeiro caso, a faculdade supranormal da leitura do pensamento tornava apto o sonâmbulo a compreender perguntas formuladas em línguas que desconhecia, mas que não existia na sua subconsciência nenhuma faculdade capaz de fazê-lo conhecer o que nunca aprendera, decorrendo daí que não podiam exprimir-se em línguas que ignoravam. Contrariamente, no caso de Laura Edmonds, o aparente milagre se produzia por ser ela médium em condições de possessão mediúnica, o que significa que na realidade quem falava por seu intermédio não era a sua personalidade e sim uma entidade espiritual que se apossava momentaneamente de sua laringe. Quanto à fantástica hipótese da memória ancestral, repito que não me parece deva discuti-la, como se tratasse de uma hipótese legítima, sustentável, verossímil. Como quer que seja, porém, ponderarei que no caso aqui considerado achamos-nos em presença de uma médium que falava em 10 línguas que desconhecia, inclusive diferentes dialetos indianos. Assim, se alguém se achasse disposto a tomar a sério a hipótese a que me refiro, teria que admitir que nas veias da senhorita Edmonds corria sangue de antepassados pertencentes a 10 povos, entre os quais diversos representantes da tribo norte-americana dos Pele Vermelha. Quem se sentiria com bastante coragem e moral para sustentá-lo? Caso 2. Outro caso clássico, digno de ser lembrado em resumo, embora não tenha o valor teórico do precedente, é o de Ninfa Filiberto, relatado amplamente pelo Dr. Nicolau Cervello, de Palermo, num opúsculo intitulado História de um caso de histerismo com sonhos espontâneos, Palermo, 1853. Uma senhora inglesa, muito culta, residente em Palermo, MRS. Whittaker, traduziu para o inglês o opúsculo, a fim de ser publicado, como foi, no Journal of the Society for Psychical Research, dezembro de 1900, e depois nos Anais de Ciências Psíquicas, 1901. Tratava-se de uma jovem de 16 anos, que em 1849 foi presa de graves acessos de crises histéricas, com fases de sonambulismo. Narra o Dr. Cervello, a 13 de setembro, numa das aludidas crises sonambúlicas, Ninfa Filiberto se pôs a falar uma língua para nós incompreensível e o fez com tal desembaraço que se diria ser aquela sua língua materna. Supusemos que falasse em grego moderno, porque noutra fase de sono dissera, estive em Atenas. Vi essa querida cidade, onde a gente fala como eu. No dia 14, não compreendia nem o italiano, nem o grego, mas falava e compreendia exclusivamente o francês, língua que conhecia de modo elementar. Ao ser-lhe dito que no dia anterior falara em grego, ela se pôs a rir e respondeu que jamais aprendera o grego, nem conhecera outra língua senão a própria, que era uma parisiense residente em Palermo. Zombava de nós pela maneira por que pronunciávamos o francês. No dia 15, falou em inglês, língua que lhe era inteiramente desconhecida, e conversou por muito tempo nesse idioma com 2 ingleses, os senhores Whig e Frederico Y. A esse propósito, observe o Dr. Cervello, nessa ocasião, sempre a falar em excelente inglês, admirou-se de que ainda lhe não houvessem trazido chá da manhã, MRS. Whittaker faz notar que, de fato,
Em Palermo não se usa tomar chá pela manhã. A essa altura, o Sr. White travou uma conversação cerrada, que ela sustentou admiravelmente. Mais tarde, tornou-se completamente afônica e, então, para fazer-se compreender, recorreu a um artifício engenhoso, pediu um livro inglês e, tendo aberto nas mãos, indicava com o dedo os vocábulos que lhe ocorriam para formar a frase que queria enunciar. No dia 16, declarou ter nascido em Siena e descreveu minuciosamente as obras de arte existentes nessa cidade. Não sei se os outros pensaram como eu, porém, pelo que me diz respeito, afirma que esse seu falar em puríssimo toscano se me afigurou ainda mais maravilhoso do que usar ela do inglês. É impossível a quem quer que seja exprimir-se com as suaves modulações dessa língua harmoniosa, se não nasceu na Toscana. Assim esteve até o dia 18. Ela predissera que a sua paralisia desapareceria inteiramente nesse dia e o fato se verificou. Porém, o que de mais curioso há no caso é que, no período em que a paralisia se dissipava, a enferma, que até aquele momento continuava a falar em puríssimo toscano, passou bruscamente, em meio de uma frase, ao seu dialeto siciliano. A partir daí, não mais se recordou absolutamente das línguas em que falara. O Dr. F. Hahn, referindo o caso por extenso nos Análises de Ciências Psíquicas, 1901, pág. 158, comenta nestes termos: parece evidente que os fatos expostos darão lugar a interpretações diversas, em virtude do caráter insólito e da complexidade deles, bem como da escola a que pertence o pesquisador. Os neurologistas, fundando-se na multiplicidade dos acessos convulsivos, nos fenômenos de movimento e sensoriais e nas alternativas proteiformes desses fenômenos, diagnosticarão uma forma normal, aberrante, de histerismo, muito embora convenham em que grande é a dificuldade para incluir o caso no quadro clássico da histeria. Os ocultistas, médicos ou não, em face da dificuldade para meter todos os fatos observados na categoria dos fenômenos histéricos, procurarão outra explicação, mas, nem com o automatismo psicológico, nem com a consciência subliminal, nem com a exteriorização da sensibilidade, nem com o desdobramento fluídico chegarão a explicar a maravilhosa faculdade que tinha a enferma de falar e compreender línguas que jamais aprendera, nem ouvira falar. Nessas condições, o ocultista será levado, bom ou mau grado seu, a recorrer à intervenção de entidades espirituais, que teria momentaneamente encarnado na paciente sonambúlica. Com efeito, devendo-se absolutamente excluir qualquer espécie de fraude e dissimulação, tanto da parte da enferma quanto das pessoas que a cercavam, fica por interpretar-se o fato extraordinário de ninfa Filiberto substituir improvisadamente o próprio dialeto materno por uma língua estrangeira, que ela nunca ouviu falar e que fala desembaraçadamente, com inata espontaneidade, com absoluta correção, como se fosse a sua própria língua, sem nunca incorrer em erro de construção gramatical, sem sombra de acento estrangeiro e com todas as modulações e acentuações peculiares à mesma língua. Assim se pronunciou o Dr. Hahn, a cuja opinião me associo. Quanto ao crítico inglês do jornal Oft SPR, esse acha, ao contrário, que o fato de a sonâmbula haver falado explicadamente a língua inglesa não é cientificamente conclusivo, a falta de particularidades, visto que não foram registradas as dialogações da sonâmbula em inglês. Sem dúvida, se houvessem pensado em fazer intervir um estenógrafo conhecedor da língua inglesa, o caso teria assumido outro valor teórico. Parece-me, entretanto, que, mesmo como está, resulta concludente, desde que se tenha em conta os testemunhos dos 2 senhores ingleses que conversaram longamente com a Filiberto e os dos outros 6 senhores de Palermo, que foram convidados a assistir à experiência, porque conheciam e falavam a língua inglesa. Note-se que destes últimos a sonâmbula escarneceu pela acentuação esdrúxula com que falavam esse idioma. Tenho para mim, pois, que testemunhando 8 pessoas, unanimemente, haver a sonâmbula conversado longo tempo com elas, exprimindo-se em excelente inglês, forçoso se torna concordar em que tal fato não admite dubiedades e, por conseguinte, que o caso ninfa Filiberto é bastante conclusivo, mesmo do ponto de vista científico. Caso 3 no interessante relato do Dr. Van Eden acerca das experiências a que procedeu com a célebre médium M.R.S. Thompson, Proceedings of SPR, Vol. 17, pág. 75 a 115, que foi quem conduziu Miers às suas convicções espíritas. Um episódio se contém de xenoglossia, consistente apenas em poucas palavras proferidas em língua holandesa pela entidade que se comunicava, palavras essas, porém,
que se combinam com o fato de aludir identidade e haver sempre compreendido as perguntas que o Dr. Van Heyden lhe dirigia naquela língua. De todo modo, o episódio parece altamente sugestivo de outro ponto de vista, o de algumas circunstâncias concomitantes, que tenderiam a provar a genuinidade do estado de possessão mediúnica e, por conseguinte, a presença real do defunto que se manifestava. Apresentara-se um amigo do Dr. Van Heyden, que tentara suicidar-se golpeando profundamente o pescoço. Socorrido a tempo, foi-lhe posto na ferida um tampão de gás embebido em iodoformio e ele se curou. Desde aquele dia, porém, sua voz conservou-se rouca e alterada e uma tosse característica o afligia constantemente. Ora, aconteceu que, quando, nas experiências com Mrs. Thompson, ele tentou falar diretamente ao amigo apossando-se da laringe da médium, em vez de servir-se do espírito guia nele para transmitir seus pensamentos, aquela foi atacada de idêntica forma de rouquidão e da mesma tosse característica que o atormentava. Além disso, quando despertou, Mrs. Thompson queixou-se de um cheiro de clorofórmio, que parecia emanar da sua pessoa. O narrador resume os fatos da maneira seguinte: até 7 de junho, todas as informações a respeito me vinham por intermédio de Nelly, o chamado espírito guia de Mrs. Thompson. Naquele dia, porém, o defunto tentou, como prometera, controlar ele próprio ao médium. Sirvo-me também eu do termo técnico em uso, e então impressionantes se tornaram as provas de identidade fornecidas. Por alguns minutos, mas apenas por alguns minutos, tive a impressão indubitável de conversar com o meu amigo em pessoa. Falava-lhe em holandês e ele imediatamente respondia, sempre corretamente. Ao mesmo tempo, o semblante da médium e a sua mímica exprimiam o imenso júbilo que o meu amigo experimentava por havermos chegado a compreender-nos em nossa língua. E tudo isso era tão espontâneo, tão vívido, que não se poderia restringir a um fenômeno de representação subconsciente. Depois, de forma inesperada, entrou ele a proferir palavras holandesas e me comunicou pormenores que bem longe estavam do meu pensamento, alguns dos quais, como, por exemplo, os que se referiam a um tio seu numa sessão precedente, me eram totalmente desconhecidos, mas verdadeiros, conforme verifiquei por meio de posterior inquirição. Assim falou o Dr. Van Heyden. Todavia, mesmo na sessão de que se trata, o defunto que se comunicava não chegou a manter constantemente o controle do médium, como não chegou a pronunciar frases inteiras em idioma holandês, mas apenas algumas palavras que, entretanto, tiveram o eloquente significado de uma identificação pessoal. O defunto se esforçava, por meio de gestos, para fazer que o amigo compreendesse estar ele encontrando insuperáveis dificuldades no servir-se do cérebro e da laringe da médium a fim de transmitir seus pensamentos, o que tornou necessária a intervenção amiudada do espírito guia nele, a repetir foneticamente os nomes holandeses de pessoas e de localidades que a entidade do defunto inutilmente procurava descrever. Pois bem, essas repetições fonéticas de palavras incompreendidas por quem as pronunciava resultam teoricamente mais conclusivas do que se a transmissão se efetuasse diretamente. Assim, por exemplo, Nelly pergunta, que quer dizer Witzbergen? Krielsbergen? O Dr. Van Heyden comenta. É essa a pronúncia quase exata da palavra. Krielsbergen, antigo nome da localidade onde resido e que ora se denomina Walden. Notável é o fato de que essa pronúncia fonética da palavra difere muito do modo pelo qual a pronunciaria um inglês que a lesse. Entretanto, é exatamente assim que ele a pronunciaria se a ouvisse e quisesse repeti-la. Como se vê, trata-se de uma questão fonética que, na sua aparente insignificância, assume alto valor teórico, pois tende a provar a realidade do tríplice processo de transmissão aqui considerado e, por conseguinte, a presença real do defunto que se comunicava. Durante a sessão, a mesma entidade se esforçou para escrever com a mão do médium, porém apenas chegou a traçar um nome holandês, Wittstruden, que revestia alto significado probante. Seguiu-se longo intervalo de silêncio, durante o qual Mrs. Thompson parecia agitadíssima, a palpar nervosamente o pescoço com a mão. O defunto que se comunicava conseguiu transmitir algumas outras palavras holandesas, mas, como já foi dito, não logrou formular frases e a circunstância mais importante, do ponto de vista em que nos colocamos, é a do mesmo defunto compreender sempre as perguntas que os experimentadores lhe dirigiam em língua holandesa, demonstrando ao mesmo tempo o júbilo que sentia por ouvir falar a sua língua nativa. Como quer que seja, repito, o caso em apreço, nada é relevante em si mesmo como exemplo de xenoglossia, adquire valor,
desde que seja considerado em relação às circunstâncias concomitantes, qual a da médium ressentir em si própria os sintomas e a enfermidade que afligiram o defunto depois da sua tentativa de suicídio. Ignorando a médium a existência do defunto de que se tratava, é fora de dúvida que não podia reproduzir essas particularidades episódicas, mediante o fenômeno de fazer emergir da sua subconsciência pormenores conhecidos e depois olvidados, criptomnésia. Poder-se-ia naturalmente objetar que o experimentador conhecia os particulares da questão, que provavelmente pensava neles e que, portanto, a médium lhe apreendeu o pensamento. Mas, se tal coisa se pode alegar quanto às particularidades concernentes à rouquidão crônica e à tosse característica de que padecera o defunto, bem difícil será sustentá-lo com relação à particularidade eloquente de a médium perceber cheiro de clorofórmio, em correspondência com o fato de ter sido posto na garganta do suicida um tampão de gás embebido em liodofórmio. A este propósito, farei notar que o Dr. Van Eyden não assistiu o amigo, quando da sua tentativa de suicídio, que, pois, não podia estar pensando num pormenor que não presenciara e que, ao demais, não era de molde a interessá-lo, uma vez que devia constituir recordação bastante penosa e vivaz para a mentalidade do defunto. Este, nos dias que se seguiram àquela tentativa, muito incomodado se há de ter sentido com o odor desagradável que emanava da gaze do tampão que lhe fora colocado na garganta, tal qual se dera, de modo reflexo, com a médium. De um ponto de vista genérico, observarei que a circunstância de os defuntos que se comunicam reproduzirem, de maneira realista, as particularidades com que se desenvolveu um episódio trágico de suas existências terrenas e, ainda mais frequentemente, a crise por que passaram na hora da agonia, ocorre quase sempre nas experiências com médiuns de encarnação e incorporação, dizemos nós, ou de possessão. Sobre este ponto, dizem os defuntos, como explicação, que quando se acha imerso na aura vitalizante do médium, o espírito volve, por instantes, às condições terrestres, o que faz que no seu sensório automaticamente se reavivem os sentimentos emocionais e as particularidades que se produziram na última crise trágica da sua existência planetária, sentimentos e particularidades que quase sempre entendem com a crise pré-agônica e, às vezes, com algum momento dramático pelo qual passou ele no derradeiro período da sua vida. Daí resulta que, por efeito da momentânea possessão mediúnica, o defunto não pode evitar a transmissão daquelas emoções e particularidades ao médium. Isso, porém, só acontece nas primeiras tentativas que faz para manifestar-se daquela forma, pois que ele rapidamente adquire suficiente poder de inibição. Caso 4. No precedente episódio, fala-se de transmissão fonética de palavras que a personalidade mediúnica não compreendia. Vem, portanto, a pelo referir outro caso análogo e recentíssimo, que somente difere do anterior por não ser uma personalidade mediúnica quem recebe e transmite foneticamente as palavras e sim o próprio sensitivo, que as percebe por meio da clareaudiência e foneticamente as repete a um estenógrafo. Refiro-me ao conhecido escritor e jornalista norte-americano William Dudley Pelley, que de súbito se tornou célebre por haver publicado, com o título 7 Minutos na Eternidade, um volumezinho em que relata um caso interessante, mas que nada tem de extraordinário, com ele próprio ocorrido, em um casebre perdido nas montanhas da Califórnia, para onde se retirar em busca da quietude necessária à elaboração de um livro. O que ele diz ter visto do mundo espiritual concorda em absoluto com o que já por mais de 100 vezes descreveram várias personalidades de defuntos. Este, porém, não é o momento de discutirmos isso. Pelley jamais se ocupara com pesquisas psíquicas e não queria saber de publicar o que lhe sucedera, receando ser tomado por espiritista e ficar com a sua reputação literária comprometida. Foi o diretor do American Magazine quem conseguiu vencer-lhe a resistência, induzindo-o a escrever para essa revista uma narrativa do que lhe havia acontecido. Acerca do estado de ânimo em que se achou ao despertar, registrou ele: não mais me senti o homem que antes era, assim física, como mental e espiritualmente. Além disso, tinha consciência de haver, de certo modo, adquirido sentidos novos, novas e prodigiosas faculdades, que não posso esperar descrever de maneira perceptível a quem ainda não as experimentou, mas que, entretanto, para mim, eram reais, como a mão com que escrevo. Entre as novas faculdades que ele adquirira, contava-se a da clareaudiência, por meio da qual continuou a manter-se em relação com as personalidades espirituais com quem conversara durante os 7 minutos passados na eternidade e, no seu volumezinho, Pag. 40, refere um episódio de clareaudiência,
com o objetivo de confutar os ultradotos comentários que fisiologistas e psiquiatras haviam tecido em torno do seu caso, comentários que concluíam unanimemente por considerar o ocorrido como uma consequência do abuso de drogas e de tabaco. Ele responde ponderando: deixemos, pois, que os modernos fisiologistas e psiquiatras expliquem o meu caso por meio da cômoda teoria da alucinação. Nada obstante, permito-me observar, a esse respeito, que as alucinações patológicas não conferem o dom de faculdades supranormais permanentes a quem a elas se acha sujeito e, ainda menos, põe os vivos em condições de entrarem em comunicação com defuntos, como se estes se achassem mais vivos do que nunca. O meu rádio mental despertou de maneira tão prodigiosa, que nem sempre me encontro em condições de sintonizar a minha mentalidade com as mentalidades e as vibrações das vozes dos que existem num ambiente espiritual, donde me ser possível conversar por conta própria com defuntos, ou por conta de terceiros, sem que jamais em sono. Aproveito essa circunstância para dirigir aos defuntos importantes questões de toda a espécie e colher inteligíveis, ótimos, preciosíssimos ensinamentos. Já tomei nota de respostas em que as palavras ultrapassam de 10.000 e versam sobre os mais árduos aspectos das ciências físicas, cosmológicas e metalúrgicas. Por 3 ou 4 vezes na semana, dedico 2 ou 3 horas da noite a essas lições que me chegam dos espaços sem dimensão. Isso considerando e na expectativa de que os meus doutos sensores se apressem a classificar também estes admiráveis ensinamentos entre as inépcias propinadas como parvoíces da subconsciência, submeto-lhes o caso seguinte. Depois de conversar longo tempo com uma grande mente, que já não é deste mundo, uma outra voz se fez ouvir, falando em língua que eu não conhecia. Defronte de mim estava a estenógrafa, a quem pedi taquigrafasse foneticamente, em escrita ordinária, as palavras, que eu claramente percebia, da estranha língua, palavras que, para isso, lhe ia repetindo. Vocábulo por vocábulo, ela as escreveu foneticamente, como eu lhes ditava, tendo cuidado de grafá-las de modo a poderem ser lidas exatamente como eu as pronunciava. 12 páginas foram escritas nessa linguagem misteriosa. Decorridas algumas semanas, tive ocasião de submeter a mensagem a um douto filólogo, que verificou existir nela mais de 1 milhar de palavras em puro sânscrito. Era interessantíssimo seu conteúdo, pois que se referia às condições em que odiernamente se debate a civilização mundial. Advertiu-se-me de que a mensagem fora dada em língua sânscrita para refutar as teorias de muitos doutos superficiais que se deleitam em explicar estas manifestações, contáveis entre as mais portentosas da natureza, denominando-as o subconsciente. Quantas insinuações de que eu, presumivelmente, abuso de drogas e do tabaco, respondo que recentemente tive de me submeter a 2 exames médicos rigorosíssimos, para um seguro de vida, e fui dado como fisicamente perfeito. Este é o interessante caso de xenoglossia ocorrido pessoalmente com o narrador, caso do qual se verifica que a entidade comunicante foi induzida a ditar a mensagem em língua sânscrita com o intuito de preventivamente excluir a hipótese do subconsciente. Sem dúvida, as provas da ordem desta, que com persistência se renovam há 80 anos, deveram racionalmente bastar a eliminar para sempre aquela hipótese de que tanto se tem abusado. Em consequência, deveram, também, racionalmente, conduzir a reconhecer-se o fato da intervenção de personalidades espirituais nas manifestações mediúnicas. Mas, praticamente, assim não é, porque uma grande lei, providencial talvez, de inércia mental, no sentido misoneísta, domina, governa as aquisições evolutivas do pensamento humano. Por força dessa lei, quando um grupo de conhecimentos quaisquer se organizou solidamente na mentalidade humana, esses conhecimentos se tornam a tal ponto radicados e tenazes, que não podem ser vencidos, nem mesmo pelos fatos. Só por obra do tempo chegam a ser abalados e isso unicamente pelo sucederem-se no certame científico novas gerações de pensadores. Daí se segue que, ainda por muito tempo, haverá homens de ciência que se apegarão à palavra subconsciência, para a elucidação dos fenômenos de xenoglossia, palavra mágica ou que ela, que se pode comparar a uma grande sacola em que os pegadores da sobrevivência enfiam, constringem, comprimem a viva força a tudo o que não chegam a explicar por outra maneira, de tal modo que, doravante, os termos subconsciência humana e onisciência divina se equivalem. Caso 5 citarei um terceiro exemplo de palavras de língua ignorada, percebidas e transmitidas foneticamente pelo médium. Tomo o livro notabilíssimo de Vincent Tuvey, Tiber Jennings Officership, Pag. 127.
Para avaliação do caso, repito o que já tive de ponderar noutra circunstância, a propósito da personalidade do autor. Vincent Turvey, morto de tuberculose ainda jovem, era um rico e muito culto gentil homem, que, consciente do seu fim próximo, perseverou até o último momento no exercício gratuito de suas faculdades mediúnicas ao serviço da causa. Sempre que se produziam fenômenos importantes, ele solicitava dos experimentadores breves relatos dos fatos, relatos de que se valeu no próprio livro como documentação testemunhal dos fenômenos expostos, o que empresta valor científico ao volume em questão. Acrescentarei que era grande amigo de William Stead e do professor Slope, os quais acompanhavam com vivo interesse o desenvolvimento fenomênico de sua mediunidade, a cujo respeito trocaram uma correspondência altamente instrutiva o professor Slope e o próprio Turvey, correspondência que o primeiro publicou no Journal of the American SPR. 1912, pags. 490 a 516. William Stead, prefaciando o livro de que se trata, pag. 36, refere-se nestes termos às origens da mediunidade de Turvey. Foi depois da sua última e gravíssima enfermidade que Turvey adquiriu a faculdade de ver coisas invisíveis e de perceber sons inaudíveis, o que faz presumir que o grosseiro revestimento carnal em que se achavam envolvidos os sentidos espirituais de sua alma foi perfurado por um mal que lhe prostrara para sempre as forças físicas. Resta, pois, saber se o amigo Turvey teria possuído o dom das faculdades supranormais, caso houvesse continuado a gozar de boa saúde. A tal questão, provavelmente, nem mesmo ele seria capaz de responder. Como quer que seja, deve reconhecer-se que se a ruína da saúde é o preço que se tem de pagar para tornar-se vidente, bem poucos serão os que desejem vir a sê-lo. Pareceu-me necessário adiantar o que fica exposto, para uma justa apreciação do caso bastante complexo de que me proponho narrar. Narra Turvey, em data de 25 de setembro de 1909, a Licht publicou a seguinte carta minha. Os documentos respeitantes ao caso de que ela trata se acham em poder do diretor da revista Sr. Dawson Rogers conforme a nota abaixo, o que torna ocioso reproduzi-los aqui. Identificação de um espírito de oriental egrégio Sr. Diretor. Em setembro de 1905, apareceu-me um fantasma de oriental e proferiu algumas palavras em língua que me era totalmente desconhecida. Em data de 7 de outubro de 1905, reproduzi na sua revista aquelas palavras, Omar Tushudar, pedindo a qualquer de seus leitores, que as soubesse interpretar, me facultasse, traduzindo-as, o meio de verificar se a visão que eu tivera fora mais do que simples ilusão. Com grata surpresa para mim, uma cultor de línguas orientais respondeu que as palavras acima citadas significavam, ó homem, cuida da tua veste, ou invólucro, acrescentando que parecia terem sido empregadas com o intuito de atrair a atenção de alguém para uma peça de vestuário que estivesse no chão. Persuadi-me, pois, que não me iludira com a visão que tivera, se bem resultasse inconcludente o significado daquelas palavras em língua autenticamente oriental. Aqui, Turvey não refletiu que em tais palavras, ao contrário do que ele supôs, haveria uma advertência, simbolicamente formulada, conforme a uso oriental, visto que o termo invólucro podia referir-se ao envoltório do seu espírito, ou seja, ao seu corpo carnal, que parecia irreparavelmente arruinado. Interpretação esta que se nos afigura confirmada por uma outra frase que o fantasma proferiu na manifestação que se segue. Por amor à brevidade chamaremos a este espírito um guru preceptor. Em abril de 1907, fui novamente visitado pelo mesmo guru, acompanhado de outro majestoso fantasma de oriental, com 6 pés de altura, tórax amplo, magnificamente conformado, carnação tão clara quanto a de um inglês bronzeado. Trazia a barba toda, longa e branca, e sobre o peito lhe brilhava um símbolo místico. Chamar-lhe-emos o mestre. Este último dirigiu ao guru, em língua oriental, uma frase que guardei foneticamente que um coronel anglo-indiano traduziu. Aludia ao estado de minha saúde, nele ainda há vitalidade animal. Em data de 6 de abril, relatei na Licht a visão. Porque perguntava eu a mim mesmo me aparecem estes fantasmas de orientais? Será porque me encontro em estado de poder morrer de um momento para outro? Após essa primeira visita, o mestre me apareceu outras vezes, achando-se, de uma delas, agosto de 1908, em minha casa médium vidente Mismak Creadia que, percebendo na saleta, exclamou, maravilhada, ó que belo homem! Doutra feita, foi um amigo meu quem o viu ao meu lado. Como quer que seja, até esse ponto,
Não havia provas concludentes que demonstrassem não se tratar de uma objetivação ilusória. Porém, no dia 18 de agosto de 1909, isto é, quase 2 anos e meio depois da descrição minuciosa que do fantasma eu publicara na Light, uma personagem oriental, com quem casualmente me encontrara a bordo de um paquete, reconheceu o mestre mediante a descrição que eu dele fizera e a adição de alguns pormenores complementares que forneci. Declarou-me a aludida personagem que era filho de um sobrinho do mestre e que este fora um grande cabo militar, ainda muito venerado pelos seus concidadãos. A 23 de agosto, a mesma pessoa, cujo nome não posso informar por motivos de emprego e de família, jantou em minha casa e, depois de uma hora de música, pôs-se a falar do mestre, dizendo: ele se me manifesta raramente e desconfio que frustradas ficarão as suas esperanças. Pois bem, ao contrário disso, o mestre se manifestou juntamente com o guru e ambos me falaram em seu idioma, repetindo eu, foneticamente, ao meu hóspede as palavras que pronunciavam. Muito espantado me achei ao verificar que o que eu repetia ao meu hóspede compreendia imediatamente e que o significado de algumas palavras correspondia perfeitamente às circunstâncias. Além disso, o guru informou seu nome, indicou o lugar em que derrotara as tropas inglesas, acrescentando que seu corpo fora ali sepultado. Informou que tinha sido pupilo do filho do mestre e que este era bisavô do meu hóspede. Melhor ainda, e isto é o que teoricamente há de mais importante, deu informações minudentes e corretíssimas acerca de outro parente, ainda vivo, do mestre, designando, também, com palavras orientais, o posto que aquele ocupa no exército de seu país. Lembro aqui que, na minha carta publicada pela Light, 7 de outubro de 1905, eu declarara que não conhecia outra língua, a não ser o inglês e um pouco de francês. Repito, finalmente, que percebia, pela clareaudiência, o dialeto indiano que os fantasmas falavam, que lhes repetia foneticamente as palavras ao meu hóspede, conservando-me plenamente consciente. Considero este caso capaz de esmigalhar a hipótese telepática, uma vez que a descrição do fantasma, por mim publicada na Light há 2 anos e meio, não foi lida nem identificada pela personagem de que se trata, antes de 18 de agosto de 1909, e que ela jamais ouvira falar de mim. Acresce que me informou de que o costume com que o seu antepassado me aparece corresponde em tudo ao de que se usava há 2 séculos nas Índias muçulmanas. Acrescentou que seus concidadãos ainda veneravam o túmulo do mestre e que tanto este como o guru continuavam lembrados em toda a Índia muçulmana. Tal caso curioso e interessante que Turvey refere, caso que, entretanto, é apenas uma amostra das multiformes manifestações de fantasmas, que se produziam pela sua mediunidade. Esta, como já foi dito, se lhe revelara em seguida a gravíssima enfermidade, de que lhe resultara o deslocamento do coração e dos pulmões, com a consequente ruína da saúde e a morte inexorável a breve termo. Como se terá observado, notáveis foram as provas de identidade pessoal que forneceram os 2 fantasmas vistos por Turvey. Porém, de ordem puramente complementar ao valor dessas provas, em confronto com o que, irrefutável, resultou, no mesmo sentido, deste fato tríplice, haverem eles, em 3 ocasiões diversas, falado no seu dialeto índio muçulmano, por 3 vezes ter se comprovado que, o que disseram nesse dialeto e o médium transmitiu ou repetiu foneticamente correspondia ao dialeto que se falava na província de onde eles se declararam naturais, estar tudo o que disseram em absoluta conformidade com a circunstância de se manifestarem aos vivos, tendo por escopo produzirem uma identificação pessoal. Deve, portanto, concluir-se que o caso em apresso merece incluído entre os ótimos exemplos de verdadeira e real xenoglossia, tanto mais que nem sequer a fantástica hipótese da memória ancestral se lhe poderia aplicar, vista que ninguém ousará sustentar seriamente que no rol dos antepassados de Alfredo Turvey se contem índio-muçulmanos, naturais daquela província onde se falava o dialeto que ele percebeu por clareaudiência. Considere-se, ao demais, que os casos de xenoglossia ocorridos com esse médium não se limitaram aos em que o dialeto mencionado acima foi o empregado, pois que ele ouviu e repetiu foneticamente frases e conversações em 10 línguas diferentes, que se reconheceram autênticas, sendo digno de nota o fato de que, quase sempre, essas línguas eram orientais. A esse respeito, observa Turvey, houve tempo em que atribuiu o fato de eu ver os espíritos a causas muito diversas da manifestação de defuntos. Quando, porém, os fantasmas que eu via começaram a falar-me em múltiplas linguagens de mim desconhecidas, quando o que eu considerava gíria balda de sentido me foi traduzido como sendo sucessivamente o hindu, o persa, o árabe,
o Sikh, etc., até 10 idiomas dos quais eu nada sabia, disse de mim para comigo: eis aqui uma coisa que não posso atribuir a objetivações alucinatórias Então, se não são espíritos, que hão de ser? Pag. 223. Parece-me que 1000 razões assistiam a Turvey para concluir por essa interrogação, a que ninguém nunca poderá responder, uma vez que a própria pergunta, derivando logicamente dos fatos expostos, não serve para eliminar apenas a hipótese da memória ancestral, mas todas as hipóteses, exceto a que racionalmente explica os mesmos fatos, mediante a intervenção dos defuntos nas manifestações mediúnicas. Caso 6 constitui o seguinte caso uma única frase em língua ignorada, o sueco. Trata-se, porém, de uma frase teoricamente conclusiva, porquanto própria a caracterizar uma pessoa defunta, que o médium não conhecera. Extraio do Compte Rendu do Congresso Spirit de 1890, pag. 230. A princesa Maria Karadja, de Estocolmo, gentil dama que há 30 anos era conhecidíssima nos meios metapsiquistas, narra como lhe sucedeu vir a ocupar-se com pesquisas mediúnicas. Achava-se de passagem em Londres e lhe aconteceu ler numa revista espírita que um médium clarividente, chamado Alfred Peters, recebia todas as quartas-feiras, às 7h50, Mervynton Road. Decidiu-se a procurá-lo e, a propósito, observa, antes de narrar o que se passou nessa primeira sessão mediúnica, preciso declarar, 1. Que, por uma revista, e não por uma pessoa, que pudesse ter anunciado ao médium a minha visita, foi que tive conhecimento do endereço de Peters. Que a ninguém falara do meu intento de ir a uma sessão mediúnica. 3. Que havia 3 anos eu não passava por Londres e que nunca pusera os pés no subúrbio onde residia Peters. 4. Que falo inglês como se fora inglesa, de onde resulta impossível que Peters haja podido adivinhar a minha nacionalidade pela maneira por que me exprimia em inglês. Chegando à casa do médium, fui introduzida numa saleta onde já se encontravam cerca de 10 pessoas, que me eram totalmente desconhecidas. Ninguém me dirigiu a palavra e eu me sentei sem pronunciar uma sílaba. Deixo de reproduzir a primeira manifestação, interessantíssima, obtida pela princesa Karadja, porque ela exorbita do nosso tema. Continuando, diz ela, após um intervalo de silêncio, volveu o médium a falar, dizendo: vejo agora ao seu lado um espírito feminino. E minuciosamente me descreveu. Tive, porém, de responder que não o conhecia. O médium calou-se por instantes, depois acrescentou: ela me diz que se chama Bremer. Ponderei que devia haver erro na transmissão, porquanto eu jamais conhecera pessoa alguma com esse nome. Peters calou-se de novo, em seguida, com grande esforço, disse: Fredrika Bremer. Fiquei muda de espanto. Fredrika Bremer era uma escritora sueca, grande filantropa, ardorosa propagandista da regeneração da humanidade. A maior parte da minha vida eu passara no estrangeiro e nunca me interessara por Fredrika Bremer, nem pela sua nobre existência. Ela, portanto, seria a última pessoa que eu pudera imaginar se me manifestasse. De súbito, com grande surpresa minha, o médium, no alto timbre de voz, lentamente articulou, em língua sueca, estas palavras: ajuda também tua mulher sueca. Algo havia nisto, para mim, de maravilhoso. Estou absolutamente certa de que o médium ignorava por completo que Fredrika Bremer existira. Entretanto, num subúrbio de Londres, recebia eu, na minha língua materna, uma mensagem, contendo uma exortação literalmente característica da mulher filantrópica e generosa que se me manifestara. Aditarei que o falar em língua que ele ignora constitui dom extraordinário do médium Peters. De outras ocasiões, ouviu falar em diversos idiomas vivos e mortos. Certa vez, presente um coronel britânico, manifestou-se um chefe de tribo dos Pele Vermelha, que aquele oficial, quando moço, conhecera. Falou-lhe o dito Pele Vermelha no seu próprio dialeto indiano, hoje desaparecido, juntamente com a respectiva tribo. Até aqui a princesa Karadja. Como ficou dito, o incidente de xenoglossia contido no episódio acima exposto pode considerar-se teoricamente conclusivo, não obstante constar de uma única frase em língua que o médium ignorava. É que não se trata de uma simples frase convencional, facilmente guardada de memória e repetida papagaiadamente, mas de uma frase onde se nos depara um conceito que caracteriza a pessoa defunta que se comunicava. Não pode, portanto, deixar de ser original, o que equivale a dizer-se, pensada no momento. Ora, em manifesto que combinar quem quer que seja uma frase original qualquer,
numa língua que totalmente ignore, representa a empresa tão impossível, como combinar um discurso inteiro. Importa ainda considerar-se que, no caso em exame, o médium não só desconhecia a consultante e lhe ignorava a nacionalidade, como também nada sabia da existência da defunta comunicante, circunstâncias essas que, a par das outras já invocadas, concorrem a reforçar, de modo notabilíssimo, o valor teórico do incidente de que se cogita. Caso 7 Tomo Alid, 1908, pág. 136. Trata-se de um episódio que merece considerado, tendo-se em vista o cargo diplomático que exercia quem o relatou. O conde Shedo Mijatovic, ministro plenipotenciário da Sérvia em Londres, escreveu o seguinte ao diretor daquela revista: "Não sou espiritista, mas estou decisivamente no caminho que conduz a sê-lo. E participei, a meu mau grado, de uma experiência pessoal que me concederam no dever de tornar pública." Neste ponto, explica que alguns espiritistas húngaros lhe escreveram, pedindo procurasse um reputado médium de Londres, para, se possível fosse, comunicar-se com um amigo soberano da Sérvia e consultá-lo sobre determinado assunto. Exatamente por aqueles dias, continuou o conde, minha mulher lera qualquer coisa sobre um certo Vango, dotado de notáveis faculdades mediúnicas, pelo que fui procurá-lo. Jamais o vi e ele, por seu lado, também certamente nunca me vira, nem razão alguma para supor-se que tenha sido informado a meu respeito, ou que haja podido adivinhar. Ao perguntar-lhe se podia pôr-se em comunicação com o espírito em quem eu estava pensando, modestamente respondeu que algumas vezes o conseguia, mas nem sempre, e que, ao contrário, frequentemente se manifestavam espíritos não solicitados pelos experimentadores. Em todo caso, colocou-se à minha disposição e me pediu concentrasse o pensamento no espírito cuja vinda eu desejava. Pouco depois, adormeceu e assim falou: "Está presente o espírito de um moço que parece em ânsias para lhe falar. Exprime-se, porém, numa língua que não conheço." O soberano sérvio sobre quem eu concentrava o pensamento morrera no ano 1350 em idade madura. Curioso, pois, fiquei de saber quem fosse aquele espírito jovem que ansiava por me falar e pedia a médium que, ao menos, repetisse uma só das palavras proferida pela entidade presente. Respondeu-me que ia tentar. Isto dizendo, inclinou o busto para a parede defronte da qual se achava sentado numa poltrona e assim permaneceu, atentamente à escuta. Depois, com grande espanto meu, começou a soletrar lentamente as seguintes palavras em língua sérvia: "Molim vas pisiti moeu materi Natalia e dai e molim da mil prosti", as quais, traduzidas, significam: "Peço-te o favor de escrever a minha mãe Natália, dizendo-lhe que imploro o seu perdão." Compreendi, naturalmente, que era o espírito do jovem rei Alexandre. Solicitei então ao Sr. Vango que me descrevesse o aspecto da entidade, ao que ele prontamente atendeu: "Oh, é horrível. Tem o corpo crivado de feridas." Se necessária fosse outra prova, para me convencer da identidade do espírito comunicante, tê-la-ia tido, ouvindo ao médium. O espírito deseja dizer-lhe que deplora amargamente não ter seguido seu conselho, com relação a certo monumento que se ia erigir e as medidas políticas que a propósito deviam tomar-se. Aludia a um conselho confidencial que eu lhe dera 2 anos antes do seu assassínio, conselho que ele julgara intempestivo no momento e só utilizável no começo de 1904. Devo acrescentar que o Sr. Vango repetiu as palavras sérvias de maneira bastante característica, articulando sílaba por sílaba, a começar da última de cada palavra, para chegar à primeira. Assim, lim, molim, ti, chiti, pisiti, ioi, moioi, ri, teri, materi, li, natali, etc. Como publico o fato no interesse da verdade, não hesito em afirmar esta com o meu nome e o meu cargo. Assinado, Shedo Mijatovic, ex-enviado extraordinário, ora ministro plenipotenciário da Sérvia na corte de St. James Radcliffe Gardens, 39 Londres, SW. Neste caso, cumpre, antes de tudo, acentuar que o conde Shedo Mijatovic concentrara o pensamento numa determinada entidade de defunto e que, em lugar dessa, uma outra se manifestou, em quem ele, na ocasião, absolutamente não pensava, o que afasta a hipótese das personificações subconscientes, por efeito de sugestão transmitida telepaticamente do consultante ao médium. Além disso, é de notar-se que a personalidade do defunto que se manifestou forneceu algumas excelentes provas de identidade, principalmente quando deplorou não haver seguido o conselho que lhe dera o consulente, numa importante conjuntura de política interna. Por fim,
Pois que se tratava da língua sérvia, não se fazem necessárias atestações especiais que garantam ignorar completamente o médium a língua cujas palavras repetia foneticamente. Portanto, o fenômeno de xenoglossia parece indubitável e, não podendo ser explicado por nenhuma hipótese naturalística, obriga logicamente a admitir sua intervenção espiritual, ali, do jovem rei da Sérvia, ansioso por pedir a sua mãe perdão de não